É só a gente sabe o que está sentindo, ou os sentimentos que precisou sufocar para continuar vivendo. E é aí, é nesse momento que a gente descobre que as respostas não serão iguais e nem justa para todos se elas forem unânimes. Ter o conhecimento da resposta é uma coisa, mas a sabedoria para tomar ela é outra coisa completamente diferente. Então, nesse cabo de guerra, não dá para ser unânime no que vai ser melhor. Não dá para cravar se é o bom nome, se é muito dinheiro. Não dá para ser unânime para dizer se o melhor é a casa do funeral ou o banquete, se é o passado ou o futuro. Porque é cada um de nós que sabemos aonde vai doer na hora de dar essa resposta. Os altos e baixos da vida existem sim, e tudo bem. Humildade e aceitação sobre os mistérios da vida são necessários para a gente continuar a jornada. Viver bem com o que se entende também é um tipo de contentamento. Talvez não é o sentido ou a resposta que esperamos e queremos, mas viver bem sem entender algumas coisas traz a paz que muitas das vezes a gente busca. Porque a verdade desse versículo aqui é o seguinte: não dê atenção demais ao que os outros falam, nem às críticas ditas, porque todos erramos. E a verdade é que apontar menos dedo, ser menos dono da razão, aproxima mais as pessoas e diminui as mágoas. Bom, a gente está aí na série sobre o Eclesiastes, o livro do Eclesiastes, e hoje eu tenho a tarefa de falar em 2 capítulos, mas vamos lá. Eu vou usar, para falar dessa pregação, uma Bíblia com a versão chamada A Mensagem, mas para me acompanhar vocês podem usar a tradução que vocês tiverem aí, tá? Então, vocês já podem abrir Eclesiastes capítulo 7. Para preparar essa mensagem, eu me lembrei de uma frase. E essa frase diz assim: se as minhas loucuras tivessem razão, não seriam as minhas loucuras. E essa frase meio que me abriu um pouco a visão para poder falar sobre a loucura que é o livro de Eclesiastes. Se as minhas loucuras tivessem razão, elas não seriam as minhas loucuras. Essa frase, para mim, ela expressa uma ideia de que a essência da loucura reside na ausência de uma razão ou uma explicação lógica. E ao mergulhar na série, na proposta do livro do Eclesiastes, notei que tudo que a gente leu, ouviu até aqui, aparentemente demonstra que a vida é apenas uma grande loucura. Totalmente sem razão de ser, quando a gente simplesmente pega para ler o Eclesiastes da forma nua e crua como ela está ali. E o Kohelet, o nome que é dado a esse locutor, às vezes ele me parece uma pessoa meio desiludida com a vida, ou simplesmente um racionalista frustrado, ou quem sabe um grande sonhador em busca do mundo perfeito. Eu vi essas 3 possibilidades nele. Porém, o interessante é que o Kohelet, ele vem da raiz hebraica chamada kahal. Kohelet vem de kahal. E kahal nada mais é do que basicamente reunir, ajuntar ou chamar para. Isso que quer dizer. Então, o Kohelet nada mais é do que um professor, um mestre, que chama, reúne as pessoas para falar, para conversar. Dentro da tradição judaico-rabínica, pelo Kohelet ter essa denominação, existem 3 possibilidades. Que ele era o Salomão, porque ele é um descendente de Davi, ou que ele simplesmente é um rei da última linhagem davídica, ou ele é um sacerdote, um mestre em Israel. Mas qualquer hipótese que a gente colocar aqui, todas elas estão certas, elas estão corretas. Porque o Kohelet, ele é só uma figura literária do livro. Ele não é o autor do livro. O autor, ele permanece anônimo.
Então, qualquer figura literária que você usar na hora que estiver lendo o livro, de um rei, de Salomão ou de um professor, ela está correta. E hoje eu escolhi usar a figura de um professor, para a gente poder falar desses 2 capítulos. O nome Eclesiastes, ele só vem ser usado muito tempo depois na Septuaginta, que é uma tradução grega para os textos hebraicos. E é nesse momento que ele ganha uma sonoridade religiosa, solene. Eclesiastes, eclésia, igreja. Aí a gente aprendeu a falar Eclesiastes. Mas, na verdade, a finalidade desse livro, ou desse professor, não era tornar algo solene. Não era fazer algo religioso, chamar todo mundo e mostrar um caminho e pregar alguma coisa e fazer algo eclesiástico. Eu acho que se eu puder colocar para os dias de hoje o que eu quero falar, eu diria que esse professor, esse mestre, convidou todo mundo para uma grande conexão. Imagina que esse livro está sendo escrito ou está sendo falado numa grande conexão, sem solenidade, sem religiosidade. Um lugar onde você pode falar, ouvir, dizer o que está sentindo sem julgamento. Sem precisar dizer assim, não, aquilo que eu vou dizer é o certo. Não, o que eu vou falar aqui não vai abalar a fé de ninguém, ou não vai, sei lá, de alguma forma achar que eu estou ofendendo a Deus. Então, eu quero trazer vocês para essa proposta, para a proposta que hoje a gente está numa grande conexão e que um professor está simplesmente falando, está dizendo o que se passa dentro do ser dele, do coração dele. E não algo ser religioso ou solene, que é sim, sim, não, não. Ok? Vamos lá. A conclusão desse professor, ele parece chegar que não importa muito fórmulas, cartilhas, modo de ser, boa vida, má vida, dinheiro, mulheres, porque tudo no final vai acabar. Tudo é vaidade, tudo é hevel, fumaça, névoa. Aliás, uma curiosidade, num livro de 12 capítulos, essa palavra hevel, ou fumaça, ou névoa, ela aparece 38 vezes, para você ver a importância que ele dá para tudo que ele fala assim, mas não leva muito a sério não, porque isso vai acabar. Isso é névoa, isso é fumaça. Não me leve muito a sério também, porque eu também sou finito. Vai acabar. E esse mestre aqui, expondo a sua aflição, está em busca de responder, ou pelo menos tentar entender o grande questionamento da humanidade. E que por muitas vezes é o meu questionamento também. O livro todo é desenhado dentro da grande pergunta da humanidade. Qual é o sentido da vida? Qual que é o sentido de viver? O Marcelo, domingo passado, ele terminou falando que na busca pelo sentido da vida, ainda estamos enxergando sombras, porque talvez a gente ainda está com a lente errada, ou até mesmo com um grau desajustado. Quem sabe a gente nem descobriu ainda que precisa usar óculos. A gente faz isso, né? A gente fica lá com o olho apertadinho assim, você está precisando de óculos. Não, enxergo muito bem. Assim, ele fala que é por isso que a gente está assim, e esse professor também. Talvez ele esteja com os graus desajustados. E ele diz que, porque estamos com essa visão um pouco sombria, distorcida, nada faz sentido. Tudo é vaidade. Muitas das vezes nada tem razão de ser. Você acaba de fazer algo, acaba de viver algo e diz assim, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Não tem razão. Mas qual então seria o sentido da vida? O que buscar? Realmente existe um caminho certo a seguir? Realmente tem uma bússola? O que eu vou escolher no final das contas? Razão ou sabedoria? O que vale mais? O que realmente buscar? Se a única coisa que até agora apresentada por esse professor foi loucuras e contradições,
E de tudo que a gente ouviu até agora, e a gente está no capítulo 7, apenas uma coisa trouxe paz. Pelo menos para mim. Apenas algo que ele falou fez assim, isso vale a pena se agarrar, que é gravar a eternidade no nosso coração. Saber que de alguma forma o Criador gravou a eternidade no coração do homem, no meio de uma vida tão complexa, injusta, numa jornada chamada vida, que apresenta para a gente todos os dias o mal, o bem, a justiça, a injustiça, o certo, o errado. A única coisa que vale a pena procurar pelo sentido da vida em meio a esse caos urbano é tatuado em nossos corações a eternidade. Isso é um ponto que ele colocou. Então, nos capítulos que eu vou entrar hoje, a gente vai continuar com esse professor em busca, ouvindo as suas divagações, em meio às suas sombras mais densas, às vezes indo longe na viagem do pensamento dele, ou na viagem dos meus pensamentos, né? Porque sou eu que estou falando, então pode ser que eu que vou viajar muito nos pensamentos. E muitas das vezes a gente vai ver que os nossos achismos e convicções modelam a forma que a gente vai ler o livro, ou que a gente vai interpretar esse livro. A única coisa que eu queria ressaltar para vocês antes de entrar nos capítulos é o seguinte: nessa altura da jornada da vida, no capítulo 7, esse professor já é uma pessoa mais experimentada. Não é mais um jovem na sua imaturidade. Ele já viu, ouviu e viveu bastante coisa. E é disso que ele vai falar nesses capítulos. Sobre conhecimento, dinheiro, prazeres, mulheres, justiça, injustiça. E no final das contas ele vai dizer que tudo passa. Tudo é névoa. Tudo é fumaça. Vaidade de vaidade. E talvez a gente termine com um pensamento que eu fiquei. Se nada ainda faz sentido, ele nos coloca em xeque. Afinal, que caminho então a seguir certo para encontrar o sentido da vida e buscar a eternidade gravada no coração? No que realmente vale a pena gastar essa porção tão pequena de existência debaixo do sol que nos é dado? Porque a gente não pode esquecer, ao ler o Eclesiastes, das palavras do salmista. O salmista, no Salmo 90, ele diz que ao homem é dado 70 anos para viver. Se você tiver vigor, você chega a 80. Mas o melhor deles é canseiro e enfado. Então, se a gente tem 70, 80 anos de vida, o que eu vou gastar o meu tempo que vai fazer valer a pena para um curto tempo de existência? Como ele é um mestre em Israel, talvez com essa fala do salmista em mente, ele vai começar um jogo de pergunta. E esse jogo de pergunta, ele começa lá, Eclesiastes 7:1, que você pode acompanhar aí. Ele começa: uma boa reputação, um bom caráter, um bom nome ou uma boa quantia de dinheiro que vai proporcionar a mim e aos meus uma existência, um viver e não uma sobrevivência? Casa do luto, funeral, tristeza, reflexão ou banquete, festas? Já que vai passar tão rápido, eu vou curtir a minha vida, soltar os meus demônios, vou viver para não me arrepender depois. Ouvir uma repreensão, aquela que te coloca no chão, que te traz para a realidade quando você está se achando, ou um bom elogio daquela pessoa até que você considera bastante e aquele elogio vai te impulsionar e te jogar para frente. Começar alguma coisa, ainda que seja com medo, com receio, sem saber o que vai dar, ou finalizar algo que você começou e achou que você nem ia conseguir finalizar, ou finalizar sabendo que nem era aquilo que você esperava quando você começou. Ficar olhando o futuro, ficar olhando o passado, imaginando o que eu poderia ter feito de melhor, ou que eu não poderia ter feito, ou que eu deveria ter feito. Ou tentar adivinhar o futuro. Como que vai ser o meu futuro? Como que vai ser se eu tomar esse caminho? E se eu agir dessa forma? E são esses jogos de palavras que ele faz em Eclesiastes 7, de 1 ao 13,
que ele traz essas reflexões, essas perguntas. E é nesse cabo de guerra existencial que aparentemente as respostas são fáceis e quase unânimes, não é verdade? Se a gente perguntar aqui, funeral ou banquete? A gente vai responder funeral, porque a gente aprendeu que deve responder o funeral. Dinheiro ou bom nome? Bom nome. A gente sempre está nesse cabo de guerra existencial, que o mestre nos dá um choque de realidade. É nesse cabo de guerra que a gente descobre o seguinte. Ih, a minha folha grudou, calma aí. A gente descobre que as respostas, elas só vão se tornar unânimes, ou elas só vão ser do jeito que a gente foi educado para fazer, se a gente estiver no piloto automático. Se a gente estiver apenas na teoria dessas perguntas, ou se essas perguntas só forem para dar conselho para alguém, e não para a gente ter que tomar uma decisão. Porque na prática, não é tão fácil assim chegar à conclusão do que se deve fazer. Não é fácil chegar à conclusão de como agir. Porque aqui, cada um de vocês sentado aqui, cada um sabe o que passou ou o que está passando. É só cada um que sabe o que viveu e o que está vivendo. É só a gente sabe o que está sentindo, ou os sentimentos que precisou sufocar para continuar vivendo. E é aí, é nesse momento, que a gente descobre que as respostas não serão iguais e nem justas para todos se elas forem unânimes. Ter o conhecimento da resposta é uma coisa, mas a sabedoria para tomar ela é outra coisa completamente diferente. Então, nesse cabo de guerra, não dá para ser unânime no que vai ser melhor. Não dá para cravar se é o bom nome, se é muito dinheiro. Não dá para ser unânime para dizer se o melhor é a casa do funeral ou o banquete, se é o passado ou o futuro. Porque é cada um de nós que sabemos aonde vai doer na hora de dar essa resposta. É difícil solidificar e praticar a sabedoria de como agir quando somos confrontados pela realidade da vida. É um processo que cada um de nós estamos vivendo e passando. Tomar decisões certas e sábias diante das realidades apresentadas, não o que achamos certo que a pessoa faça, é formar casca. Porque dói. E não é nada fácil. É absolutamente difícil tornar-nos cascudo. Porque ao contrário do que a gente pensa, tornar cascudo não é ser grosso, não é ser rude, não é ser ignorante. Ter casca é saber enfrentar a vida com leveza, com amabilidade, com lealdade e com doçura. E quando eu cheguei a essa conclusão, eu vi que eu acredito hoje, depois que eu li, que é exatamente isso que Deus fez com o profeta Ezequiel lá na Babilônia durante o cativo. Lá em Ezequiel ele fala para o profeta assim: se prepara, porque eu vou te dar rosto de diamante. Diamante é uma pedra dura, porém belíssima, brilhosa, que as pessoas querem por perto, de preferência na mão, pelo menos as mulheres gostam, mas ela é dura. Ser cascudo não é ser grosso, é ter a capacidade, a doçura e a leveza para entender que a minha resposta não vai ser a resposta do outro. E tudo bem. Na busca pelo sentido, em meio à limitação do conhecimento humano e à finitude que ele nos apresenta, agora ele nos dá um grande paradoxo. Justiça, injustiça. Certo, errado. Sabedoria, conhecimento. Pecador ou santo. E uma coisa para se decidir, é muita coisa para se decidir ser.
É muita escolha para se tomar num tempo tão curto de existência. Ou a gente vive ou a gente escolhe ser. Ou a gente aproveita ou a gente toma as decisões certas. Então, no versículo 14, esse professor diz que um dia bom é um convite para a comemoração. O dia mau, um chamado para a reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido para que saibamos que nada é garantido. Ou seja, os altos e baixos da vida existem sim. E tudo bem. Humildade e aceitação sobre os mistérios da vida são necessários para a gente continuar a jornada. Viver bem com o que se entende também é um tipo de contentamento. Talvez não é o sentido ou a resposta que esperamos e queremos. Mas viver bem, sem entender algumas coisas, traz a paz que muitas das vezes a gente busca. No versículo do 15 ao 18, esse pregador agora ele vai falar da experiência de vida que ele já teve. Lembra, ele não é mais um jovem, ele já viveu muita coisa. Então, do 15 ao 18, ele diz: já vi de tudo nessa vida curta e sem sentido. Uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente. E um traste que só respira maldade e viver até dizer chega. Portanto, cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldade. Mas tome cuidado. Tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Não morra antes da idade. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque ele vê os dois lados da moeda. No 19, ele completa: a sabedoria fortalece mais que 10 governantes. Em algumas traduções, como a que eu estou usando, diz o seguinte: a sabedoria dá mais força a um sábio que 10 homens fortes. No 20, a realidade cai aos seus olhos, a ponto dele dizer: não há homem justo na terra que faça o bem e que jamais pecou ou que peque. E é aí nos dando uma linda lição que nesses versículos ele diz que a gente precisa descer dos nossos pedestais e aceitar que o ser humano é inerentemente falho. Porque é exatamente isso que Deus diz a Noé lá em Gênesis 8:21, quando acaba o dilúvio. É exatamente essas palavras que ele fala. E ter a honestidade para entender que perfeição absoluta, que a gente tanto exige dos outros e às vezes da gente mesmo, não existe, é fundamental para essa jornada chamada vida. Do versículo 21 ao 22, ele nos dá um alerta. Ele fala o seguinte, e é, para mim, do capítulo 7, uma das partes mais icônicas desse mestre. Porque a minha versão diz assim, ó: não fique bisbilhotando a conversa dos outros. E se a fofoca for sobre você, não seria melhor você não ouvi-la? Ou vai dizer que você também nunca falou mal de ninguém pelas costas? Fiquei parando para pensar, né? Falei, gente, do nada, ele está falando sobre finitude, ele está falando sobre riqueza, do nada ele vai falar sobre a fofoca. E aí? É nesse momento que eu lembrei de uma amiga minha, e eu tive com ela ontem. E a Natália do Vinícius, acho que alguns conhecem ela aqui. E ela tem uma frase muito icônica. E às vezes eu tenho a impressão que quando a gente está junto, ela vai lá em casa bastante, o Paulo César e o Vinícius ficam meio perdidos na conversa, porque sabe aquelas amigas que sentam e parece um papo de surdo e mudo, ninguém entende absolutamente nada, é um papo sem pé nem cabeça, mas a gente se entende, a gente chega à conclusão. E eu mesmo sabendo que ela vai dizer sempre a mesma frase, essa frase ainda me impacta muito. Porque depois que a gente já divagou sobre tantas coisas, já falou, já foi lá, já voltou, ela fala a seguinte frase: mas, Rê, em última análise,
Você não acha que a gente apenas deveríamos ter um olhar mais misericordioso, de favor e graça sobre o outro? Porque é assim que Jesus faz conosco. E ela sempre termina com essa frase. E a frase sempre me impacta. Porque a verdade desse versículo aqui é o seguinte: não dê atenção demais ao que os outros falam, nem às críticas ditas, porque todos erramos. E a verdade é que apontar menos dedos, ser menos dono da razão, aproxima mais as pessoas e diminui as mágoas. Eu acho que em vez de a gente querer saber o que está realmente sendo dito sobre nós, vamos olhar mais com graça, com amor, com favor, da mesma forma que a gente quer que as pessoas façam conosco. Do versículo 23 ao 25, o mestre percebe que a sabedoria por vezes é inalcançável. E entender essa limitação é ser sábio. Às vezes querer saber muito das coisas, como foi o versículo anterior, ou querer conhecer, ter razão, entendimento, saber o porquê, nos torna loucos, nos torna pessoas desagradáveis. Se querer ser dono da razão, ter aquela sempre resposta pronta para tudo. Não sei, de vez em quando faz bem, ainda que a gente saiba. Sabe, não sei, quem sabe, vamos pesquisar sobre isso aí. Cai melhor do que levantar o dedo e dizer assim, eu sei a resposta. Porque às vezes a pessoa não quer uma resposta, ela quer dividir com você aquilo. Então, a sabedoria, às vezes, ela é inalcançável e nos faz muito bem aceitarmos essa limitação. Então, a gente chega do versículo 26 ao 29, e esse eu vou ter que ler. Meu filho pediu para ler. E a minha tradução diz o seguinte. E a minha tradução, que é a Bíblia, a mensagem que eu estou usando, ela diz o seguinte: descobri que uma das piores armadilhas da vida é cair nas mãos de uma mulher imoral sedutora. Ela faz gato e sapato da sua vítima. Aquele que agrada a Deus conseguirá escapar, mas o ingênuo cai na sua armadilha. Foi isso que eu, em minha busca, descobri. Mas a sabedoria que tanto busquei, não encontrei. De 1000 homens que conheci, apenas um me impressionou. Mas entre as mulheres, nenhuma. Por fim, cheguei à seguinte conclusão: Deus fez todos íntegros e honestos, e nós é que estragamos tudo. Por que será que ele queria que eu lesse, né? Mas vamos lá. Aqui esse professor, esse mestre em Israel, ele faz um jogo de palavras interessantes. Sabedoria, conhecimento, rendição. Ele faz o seguinte: o conhecer encanta e seduz. A sabedoria te coloca no chão e te traz para a realidade. O segredo dessa metáfora usado aqui pelo professor é o mesmo de Provérbios. A sedução aqui, o segredo não está na sedução da mulher. Não está se ela faz ou não o homem de gato e sapato. E muito menos se ela é imoral. O segredo da metáfora aqui é o seguinte: aonde está o seu coração? Qual que é a sua metáfora? Qual que é a sua sedução? E como que a sua sedução consegue te fazer de gato e sapato? O que conhecemos? Onde e a quem buscamos sabedoria nos mostra a quem nos rendemos. E qual é a sedução que a gente tem se rendido todos os dias mediante a essa vida louca, como diria o Cazuza? Quem é a sua mulher? Agora não numa figura de gênero, mas nessa figura de sedução, que quando você vê já fez de você gato e sapato. Por fim, conclui que apesar de termos sido criados bons, estamos sempre inclinados a estragar tudo. Eu gosto da versão, nesse versículo eu gostei da versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, porque ela diz assim, que o homem foi criado bom, porém ele sempre opta pelas intrigas.
Tudo é bom. Mas a gente sempre gosta de uma intriga. A gente sempre gosta de colocar o nosso dedo e falar assim, eu acho que isso aqui poderia ser melhor dessa forma. E assim a gente termina o 7. Mas a gente vai para o 8. E caminhando para o capítulo 8, a gente foi levado, ou é levado junto com esse professor, para a complexidade que é viver debaixo do sol. Se até aqui a gente transitou na busca por um caminho e num jogo de perguntas, se a gente sabe ou não se responde, aqui a gente é levado para a realidade da vida, em busca dessa eternidade gravada no coração. O versículo 1 diz, não há nada, 1 do 8, tá? Não há nada melhor do que ser sábio e poder interpretar o sentido da vida. A sabedoria lança luz aos olhos e concede bondade às palavras e aos costumes. O versículo 1 do capítulo 8, ele está quase respondendo às indagações do capítulo 7, que é a sabedoria que vai te dar realmente essas respostas. Do versículo 2 ao 9, a tal sabedoria que ele falou no versículo 1, que permite o sábio interpretar o sentido da vida, traz compreensão e estabilidade. E essa sabedoria, por incrível que pareça, nos faz até capaz de obedecermos ao rei, ou às ordens do rei. Viver com sabedoria nos faz capaz até de aceitar ordens de governantes, ainda que a gente não concorde em contudo. Pois a sabedoria mostra como a ordem é essencial para uma vida social em comunidade. Escrevendo isso, eu brinquei com meu filho, eu falei assim, pois é, muitas das vezes é a ordem que não me faz perder o meu réu primário, porque senão eu teria matado o Dalber. Então, viver com ordem é muito bom, mas a gente só consegue com sabedoria. Obedecer não dói. Está escrito aí, tá? Se vocês estão acompanhando, está escrito exatamente assim. Obedecer não dói. Porém, desde que saibamos de verdade quem é o nosso rei, quem é o nosso Senhor, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E apesar do aparente poder do rei, a vida dele é tão incerta quanto a nossa. E no final, ninguém pode mudar o dia da sua morte, nem mesmo o mais poderoso rei. E é aí que eu descobri, nós podemos descobrir, que a vida vivida de forma sábia, no final vai contar muito mais do que a vida vivida de forma falada que ela deveria ser vivida. Do versículo 10 a 11, o desabafo aqui desse mestre é, na maioria das vezes, o meu também. Porque muitas das vezes a gente não vai ter resposta ou ver a manifestação da justiça humana acontecer. E aí ele vai além. Muitas das vezes ele questiona até se há uma justiça divina. Novamente nos traz à memória o limite do nosso conhecimento e o que nos traz a ânsia de saber tudo, inclusive o futuro, o que nos espera, nos afeta, nos magoa, nos causa sofrimento, porque a aparente sensação de injustiça sofrida que nos leva à rendição, porque é quando a gente acha que estamos totalmente sofrendo uma injustiça, ou que a gente não pode se mover em encontro de uma injustiça cometida, a gente vai para um quarto escuro. E é nesse quarto escuro, aonde o passado e a incerteza do futuro, de injustiças e absurdos cometidos, que às vezes sem entender, ou até sem voz, a gente declara que tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, se eu não posso fazer, eu vou esperar o tempo de Deus, ainda que eu não entenda. Do versículo 12 ao 17. Agora, eu acredito que esse mestre ele já está exausto.
Talvez igual a vocês me ouvindo falar aqui sem parar, sem quase conseguir respirar. Porque ele olha esse caminho todo que ele já percorreu, sempre na busca, porque é assim que ele fala no capítulo 1 de Eclesiastes: eu sou aquele que está em busca, e não consegue ver muita coisa. Nessa busca ele tropeçou em tanta coisa que a gente leu aqui, especialmente no que diz respeito a grandes temas da existência como justiça e destino final, exatamente o que foge ao nosso controle e entendimento. Porém, o que mais buscamos e queremos saber é, ao mesmo tempo, é o que a gente não consegue saber, que é o futuro. O que vai ser daqui 5 minutos? Daqui 1 hora? O que vai ser o dia que você programou hoje para os dias dos pais? A gente tem uma ideia, mas a gente não conhece plenamente. Porém, ao mesmo tempo, ele nos encoraja a não desistirmos, ainda que só vejamos, vivemos ou sentimos injustiças cometidas, acontecendo ou vividas debaixo do sol. Ele nos encoraja porque ele diz que tudo é temporário, tudo é névoa, tudo é fumaça. E ele acaba o capítulo 8. E eu poderia também concluir esse capítulo apenas com uma grande frustração, de apenas reconhecer a minha miséria diante da vida e de não saber nada, por mais que eu tente buscar, ler, conhecer, estudar. Nada vai fazer sentido. Vaidade de vaidade. Tudo é apenas uma grande vaidade. Assim eu poderia fechar esse capítulo. Porém, não é assim que as lentes que me foram dadas hoje me permitem fechar o capítulo. As indagações, as indignações, a busca, as frustrações apresentadas por esse professor, muitas das vezes são as minhas também. Porém, as respostas dadas, ou que a gente acha que deve dar a ele, não pode ser as mesmas. E é nesse exato momento, quando eu estava tentando fechar essa mensagem, eu recebi uma mensagem de um professor, e ele mandando a mensagem lá no grupo, e ele falando sobre o Dia dos Pais, e ele fez uma postagem sobre um testemunho pessoal dele, o professor Luiz Saião, eu não sei quantos o conhecem. E nesse testemunho que ele deu lá no grupo, e ele falou uma frase. Aí na hora eu mandei para ele: professor, eu posso usar isso na pregação que eu vou fazer domingo? Ele, claro. Ele falou o seguinte: aos 11 anos de idade, mesmo sem crer de verdade, ou saber no que crer, porque eu mal sabia o que era ter um pai, eu fiz uma oração. Ele falou o seguinte: faça alguma coisa, por favor, pois não vale mais apenas viver. Isso foi a oração dele com 11 anos. E eu achei muito impactante para o que eu ia ler. Faça alguma coisa. E foi nessa hora que no meu imaginário, aí agora começa a viagem da Regilane, tá? No meu imaginário, alguém se pronuncia. E, gente, como vai para a internet, deixa eu deixar uma coisa bem clara. É claro que agora eu vou fazer um grande anacronismo bíblico. Eu vou trazer algo ou alguém que não existia no tempo do Correlete para o nosso papo. E é nessa hora, nessa conexão com esse mestre desabando e desabafando, um outro mestre se levanta. E eu encaixei esse mestre aqui, primeiro que se eu não terminasse com ele, eu não seria eu. Quem me conhece já sabe de quem que eu estou falando. Segundo, porque eu lembrei do Pedro, não o Alexandrino, o Pedro lá de Niterói, o Leonardo. Porque quando a gente estava sentado para fechar a mensagem, aí teve uma hora que a gente estava falando, do nada o Pedro falou assim: mas vocês vão falar de Deus, né? Aí, claro que a gente vai falar de Deus, não, porque o óbvio também precisa ser dito. A gente está falando muita coisa e eu não ouvi Deus ainda. Vocês vão falar de Deus, né? Então eu me lembrei desse mestre. Então esse mestre ele vai se levantar
E ele vai ficar frente a frente com esse outro mestre, Kohelet. E ele vai, no meu imaginário, essa conversa existiu e ela vai ficar mais ou menos assim. Se até agora eu ouvi o desabafo e o desabafar do mestre, que muitas das vezes me identifiquei com ele, com as coisas ditas, eu quero te dizer uma coisa. Mediante de tudo que foi dito, de tudo que já ouvimos, de tudo que foi falado, existe luz no final do túnel. Apesar de tudo que foi dito é real, verdadeiro e acontece todos os dias, repetidamente, existe algo que precisa ser dito. Porém, de tudo que acontece, não é correr atrás do vento à busca daquilo que foi tatuado no nosso coração. Você sabe por quê? Porque a eternidade gravada se materializou. E acredite, ela foi vista andando entre nós. E teve alguém entre a gente que até tocou nas tuas mãos. Teve um mais abusado que deitou no peito dele, que ouviu a voz dele. É real. E isso é o que dá o sentido da vida a tudo. Essa é a resposta para todos os questionamentos que foram feitos. Então agora eu quero ler realmente um capítulo com vocês. E eu queria que vocês lessem comigo 1 Coríntios 15. Eu vou ler na minha tradução, porque ela me dá blocos, então ela consegue ficar mais compacta. Então ou vocês acompanhem ou apenas ouçam. Esse mestre, ele levantou no meio dessa conexão e falou o seguinte: amigos, permitam-me repassar a mensagem com vocês mais uma vez. A mensagem que proclamei foi recebida por vocês. Nela, vocês permanecem firmes e por ela foram salvos. Entendo que a fé que possuem é verdadeira, não um interesse passageiro e que nela estão firmes de verdade. A primeira coisa que fiz foi apresentar a vocês de coração a mensagem que eu recebi. O Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como dizem as Escrituras. Foi sepultado e se levantou da morte no terceiro dia. Mais uma vez, exatamente como dizem as Escrituras. Falei a vocês que ele apareceu vivo a Pedro, depois aos seus seguidores mais próximos e mais tarde a mais de 500 seguidores ao mesmo tempo. Muitos deles não estão por aí. Outros já morreram. Depois ele passou um tempo com Tiago e com o restante dos que chamou para falar em seu nome. E finalmente apareceu vivo a mim. Porém faz todo sentido que eu viesse por último, pois nem mereço ser incluído no grupo original. Como vocês bem sabem, já passei anos perseguindo a igreja. Mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo que sou. Não posso permitir que sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei mais que qualquer um dos outros? Embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus, que me deu sua graça. Então não faz a diferença se vocês ouviram essa mensagem por mim ou por outro. Nós falamos a verdade de Deus e vocês a recebem e creem. Agora quero fazer uma pergunta difícil, porém importante. Se vocês tornaram-se cristãos, crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Porque se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado e vocês investiram a vida em uma ilusão. Além disso, se não há ressurreição, somos culpados de mentir a vocês sobre Deus. E tudo que apresentamos até aqui como testemunho de Deus, que Cristo ressuscitou, não passa de engano. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou,
continuamos na escuridão, mais perdidos do que nunca. Para quem morreu, é ainda pior, porque eles morreram esperando a ressurreição em Cristo. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitado de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida. Essa é a resposta do que eu trago para vocês hoje. Mediante as injustiças da vida, as respostas que não podem ser unânimes, das consequências de atos de injustiça sofridas, de abandono, de tudo que a vida nua e crua nos apresenta, Cristo ressuscitou. E a eternidade gravada no coração desse professor, que também é gravada em nosso, faz a vida ter sentido. Porque com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Então hoje, nesse domingo emblemático, Dia dos Pais, não sei o que você programou. Eu só queria terminar com uma frase de um profeta, Frejá. E eu queria que você levasse isso porque Cristo ressuscitou. E ele diz assim: eu espero que você tenha a quem amar, para quando você estiver bem cansado, quase desistindo, ainda haja amor para recomeçar. O cordão de 3 dobras não se quebra. Se Cristo ressuscitou, que nós tenhamos a quem amar e ser amado, para quando a gente estiver muito cansado com essas realidades explícitas que foi dada aqui sobre a vida, ainda haja amor para recomeçar.